Gente, tudo bem com vocês? Um feliz feriado. A estrangeirinha, ela estava fazendo um vídeo e conversando e mostrou as meninas e falando, e o bebezão dela falou algumas vezes mamãe, falou alguma outra coisa, mas ele fica isolado, né? A mãe, as meninas ali no bate-papo e o menino ninguém dando atenção para ele. Isso eu falo sempre, né, gente? E contando as coisas para os vídeos e falando que ela foi ao banco e lá como o pessoal gosta de brasileiros, ela percebeu isso. Nossa! Depois de 6 meses na Argentina, ela percebeu que eles gostam dos brasileiros. Na realidade, gente, os brasileiros têm muita fama lá fora. Uma das vezes que nós fomos na Argentina, nós conhecemos o Maradona. Nós estávamos no mesmo hotel. Já era famoso, mas não era tão famoso, só há muito tempo, né? E conversando com ele, eu não sabia que ele era o Maradona. Meu marido sabia, mas nós estávamos juntos, ele não podia ficar cochichando para mim, né? E depois ele se apresentou, nós conversamos bastante, e ele também falou muito da admiração pelos brasileiros. E em todos os lugares que eu vou, é isso que acontece. Mas, uma vez, na Argentina, nós estávamos numa parrilhada e o dono da casa que ofereceu esse churrasco, né? Ele falou o seguinte para nós, que o Brasil, isso gente lá atrás, tá? Que o Brasil é muito conhecido pelo samba, pelas mulheres bonitas que frequentam as praias e principalmente pelo hábito que o brasileiro tem, ele contando. E aí ele pegou uma caixinha de fósforo e começou a sambar na caixinha. Sabe? Então eles admiram por isso, pelo nosso carnaval. Ninguém admira o Brasil por ser um país de trabalhadores, por ser um país que recebe todo mundo. Não, gente. A fama do brasileiro lá fora é de quem não faz nada. Só fica sambando, fazendo carnaval, só vive na praia. Quer dizer, é uma admiração errônea, né, gente? Que não acontece só isso no Brasil, né? Não é só carnaval o tempo todo, não é só festa o tempo todo, não é só sambinha o tempo todo. Não, gente. O Brasil é um país de trabalhadores. Também tem muito vagabundo, né? A gente sabe que tem muito vagabundo, mas tem muito trabalhador, né? Mas lá fora o Brasil é visto assim. E também eu tive uma professora na faculdade que ela tinha ido para Disney pela primeira vez e ela comentando, né, que ela entrou numa loja lá na Disney com uma amiga e que as pessoas falando inglês, ela entendia o inglês perfeitamente, era totalmente fluente no inglês e ela viu as vendedoras comentando em inglês, com uma com a outra, né? Comentando, toma cuidado, fica de olho, que entrou uma turminha de brasileiros, tinha uma turminha junto, entrou uma turma de brasileiros, porque brasileiro tem fama.
Então, gente, essa é a fama que nós temos lá fora, tá? Tomara que já tenha mudado, né? Mas o Brasil, eles conhecem muito pelos políticos bandidos. O Brasil é muito conhecido também pelos políticos bandidos que nós temos e tivemos, e também pelos jogadores de futebol famosíssimos brasileiros, né? Principalmente o Pelé. Eu não gostava do Pelé como pessoa, mas a gente sabe que ele foi o maior e o melhor jogador do mundo, né? Tanto é que quando eu fui para o Egito, as pessoas, quando vinham conversar comigo, eu falava que eu era brasileira, eles perguntam, né, de onde que a gente é. Eu falava que eu continuo sendo brasileira, né? Mas quando eu fui, Pelé, falaram do Romário na época, do Ronaldo, gente, do Ronaldinho, eles perguntavam também, Ronaldo. E aí, quer dizer, eles não sabiam falar o português, eu não sei falar árabe, embora eu seja neta, né, de árabe nascida em Portugal, mas a gente se entendia por causa dos jogadores brasileiros. E de vez em quando, né, eles dão aquela cutucada na gente quando eles falam dos políticos, que não são todos, ainda bem, graças a Deus, né? Mas dos políticos que nós tivemos e temos, né? Então, nós também somos conhecidos por isso. Então, nós somos conhecidos mais pelas coisas não tão boas do que pelas coisas muito boas, né? Que nós temos. Bom, voltando a falar da estrangeirinha, né? Que ela ficou um tempão no banco conversando com o caixa do banco, porque ele perguntou se ela era brasileira, e ela assim, mas aí ela contando, e pegou todo esse tempo, e falando, e o menininho começou a gritar, e ela dava uma olhada, você percebia que ela olhava, mas ela já desviava o olhar e continuava falando, e de repente o menininho gritava de novo, e ela, ai, não sei se eu levo o bebezão lá fora, acho que ele quer sair um pouquinho, porque o título foi Isso Ninguém Mostra, né? Nos vídeos, isso ninguém mostra, que é sair com o filho. E daqui a pouco o menininho, gente, eu fiquei assustada, o menininho começou a grunhir e fazer uns sons muito esquisitos, o que mostra que o menininho tem sim um problema, gente. E se ele já tinha um problema, hoje esse problema dele está muito, muito mais agravado. Porque eles estão há 6 meses na Argentina e ela nunca sai com essa criança. E a gente sabe que não, porque tudo, ela é como a mãe, tudo é coisa para se mostrar no vídeo, até coisas que não se devem ser mostradas. Agora, saiu com o menino, que eu me lembro, uma vez ela levou esse menino num parquinho, uma vez. Esse menino já não tem companhia da idade dele, não tem nenhum coleguinha, não tem nenhum amiguinho, fica lá encarcerado, né? Dentro de um apartamento minúsculo, que ela acha que é o apartamento top dos tops. E aí ficou naquela dúvida, porque ele quer sair, mas eu tenho tanta coisa para fazer. Mas, gente, ela passa tanto tempo brincando com as filhas, que é ótimo, mas assim, ela brinca com as filhas como se ela tivesse a idade das filhas.
Infelizmente, a estrangeirinha, gente, ela não cresceu, sabe? Mentalmente, o comportamento dela é o de uma criança mal resolvida. Acho que o que ela não teve na infância e na adolescência, ela quer viver agora. Isso é tarde, gente. É tarde, já passou esse tempo. Se você já pulou essa etapa, problema seu, vai se tratar. Mas você tem que ter um comportamento de mãe de 3 crianças. Não se esquecendo que um deles é um bebezão, que ele é prioridade na sua vida. Sua prioridade não é esses joguinhos que você faz propaganda em todos os vídeos. Muitas vezes falando 2 vezes dos jogos, no começo e no fim, ou no meio e no fim do vídeo. Esses jogos ilícitos. Até suas filhas ficam ouvindo direto você falar desses jogos. E o pequenininho lá, gritando, desesperado, grunhindo, ninguém dá atenção. Quando ele fala mamãe, ela nem olha para o lado dele. As meninas também ficam penduradas ali perto da mãe ou estão fazendo o trabalho da casa, que é obrigação da mãe. Né? Porque as meninas, gente, tem que estudar, tem que ler. Não estão na escola? Não estão, mas tem que estudar mesmo assim. Tem que ler, tem que estudar, tem que conversar assuntos da idade delas. A mãe conversa assuntos assim de adultos com as meninas, como se tivesse, né, a idade das meninas, assunto de adolescente, como se tivesse a idade delas, e o menininho grunhindo, o menininho sofrendo. Essa criança está sofrendo. Isso é muito triste. Isso, gente, é muito triste. Eu diria desesperador. Quando o menininho começou a grunhir, eu fiquei, sabe, assim, revoltada mesmo. Pra que fazer isso com as crianças? Por que não deixou a criança, então, com o pai? Que também, meia boca, também é um pai meia boca. Mas tenho certeza que pelo menos a mãe dele, né, cuidaria da criança. Daria um pouco de atenção, um pouco de carinho para as crianças. Essa criança não tem carinho. Essa criança não tem um clima adequado para a idade dele, clima de emocional para a idade dele. Ele fica com 3 mulheres o tempo todo e falando. O menininho quer espaço, ele também quer falar. Ele precisa falar. Mas ninguém dá mínima para ele. Esse menino, ele sofre rejeição. Essa criança, ela é desprezada pela própria mãe e pelas irmãs. Tudo bem? Elas são irmãs. Elas não são mães. Elas não têm obrigação. A obrigação é da mãe, porque é muito fácil uma mãe só ir tendo filho, e depois colocar para os filhos mais velhos cuidarem. Isso antigamente era normal, gente. Nos tempos de hoje, mãe, você quer ter 10 filhos? Você que vai cuidar dos 10 filhos. Você não vai impedir um dos filhos ou vários filhos de estudar para eles tomarem conta dos irmãozinhos mais novos. Isso não é justo. A decisão de ter filhos foi da mãe. Desculpa, gente. A decisão de ter filhos foi da mãe, não foi das filhas mais velhas, né? Então, as filhas já cuidam da casa, eu não vejo aquela mulher cuidando de casa. Tem as meninas que lavam louça,
Não é nada pesado, gente, isso não é problema. Eu acho também que as crianças têm que ter uma obrigação, ainda mais elas que não saem, não vão para a escola, nem nada, então elas têm muito tempo ocioso. E como dizem, cabeça vazia, oficina do diabo. A gente fica com muito tempo para ficar pensando besteira. Mas tem que fazer sim alguma coisa, lavar uma loucinha, colocar uma roupinha no varal, sem problemas. Mas desde que a mãe também faça alguma coisa. A mãe não faz nada. Ela só delega. Você vai fazer isso, você vai fazer isso. Que eu vou cuidar do bebê? Não, ela não vai cuidar do bebê. Esse nenê está jogado à própria sorte ali, coitado. Não tem carinho, não tem atenção, ninguém brinca com ele. Ficar com ele, talvez a mãe ache que seja perda de tempo, que é lógico que ela quer fazer os vídeos para ganhar o dinheiro. Ela não quer cuidar do filho. E se o pai dessa criança fosse um homem responsável, ele já teria ido para um advogado, já teria pedido divórcio e já teria pedido a guarda dessa criança. Ou será que esse pai não assiste os vídeos da ex dele, vendo a forma como essa criança é tratada, desprezada e rejeitada? Pelo amor de Deus, né? Por isso que eu sempre falo, gente, desde o meu primeiro vídeo, fazer filho é muito fácil. Fazer filho é prazeroso. Cuidar do filho dá desgaste, estressa, né? Ele se cria sozinho. Gente, criar filho é doar. A mãe tem que se doar para essa criança. Tem que se doar, tem que amar, tem que abraçar, tem que beijar, tem que sair. Que foi o que ela fez depois de muitos e muitos grunhidos do menino. Aí ela levou o menino, ela foi levar só até ali mesmo. Ela não quer ter trabalho, gente. E eu acho também que ela não quer ser vista com filhos. Porque ela está numa fase, talvez, do cio, né? Eu acho que ela está na fase do cio, gente. Então ela sai já com o rabinho balançando, procurando alguém, né? Para satisfazê-la. Então os filhos que se danem. Que se danem. Porque não pensou antes de ter filho. Porque é assim, com a família dela é assim. Teve as duas meninas, não sei se são do mesmo pai, só sei que elas são bem diferentes uma da outra, em tudo. Depois conheceu o outro, o loirão também, teve o bebezão. E se ela tiver um próximo relacionamento, gente, nem que seja de um dia só, ela engravida novamente. Porque juízo que é bom não tem, né? Aí ela arruma mais filho. A vida que vai criar também, porque ela não tá nem aí com os filhos. A preocupação dela é isso aqui, ó. É passar a chave dela para todo mundo colocar, passar o Pix para ela. É se fazer de coitadinha, para as pessoas ficarem com dó e darem as coisas para ela. Por isso eu queria que vocês vissem, gente, assistissem um vídeo dela que eu cavoquei, achei. É um vídeo, eu até marquei aqui para não me esquecer. É um vídeo que foi feito há 6 anos. Olha o título do vídeo dela. Como é ter tanto dinheiro e poder? É um vlog, tá escrito vlog hashtag 62. Tá?
Assistam, gente. Aí vocês vão perceber que há 6 anos ela e a mãe já eram taxadas de mentirosas. Então, desde o comecinho, elas já eram taxadas de mentirosas. E teve uma parte do vídeo que ela fala: vocês não têm que acreditar em quem mente. As pessoas mentem muito. E aí os inscritos comentando que quem mais mente ali são ela e a mãe, né? Que ela é muito mentirosa, que ela... Gostaria que vocês assistissem, gente, e me contassem depois, tá? Da estrangeirinha, como é ter tanto dinheiro e poder. Esse vídeo faz 6 anos que esse vídeo foi feito, foi gravado e foi colocado no ar. Assistam para vocês perceberem que elas nasceram na mentira, nasceram de mentira, é tudo uma mentira, tá? Agora, os filhos são de verdade, né, gente? E ela trata como se fosse um filho de mentira. Eu fiquei, assim, muito aflita pelo menino. Um menino lindo, um menino engraçadinho demais. Gente, quem não gostaria de ter um bebezão desse nos braços, apertar, beijar, brincar? Quem não gostaria, gente? A mãe, né? Que a mãe não faz nada disso. E o pai, e como eu falei, se ele fosse um homem de bem, um homem responsável, ele já teria procurado a justiça e teria pedido a guarda desse bebê. Esse bebê, ele está muito solitário. Esse menino, o caso que a gente falou de solidão e solitude, né? Esse menino, ele vive numa solidão, cercado de 3 mulheres, e ele vive numa solidão imensa. Ele é um bebezão que tem uma propensão muito, muito grande a ter problemas seríssimos no futuro, inclusive a maldita depressão. Porque ele é uma criança inteligente e ele pode não ter percepção que ele é rejeitado, mas o cérebro dele está gravando tudo, né? Depois certas mães não sabem por que meus filhos não gostam de mim, por que meus filhos me rejeitam, por que eu gostaria tanto de fazer uma reunião de família, reunir meus filhos, mas eles não aparecem. Por que meus filhos não me procuram? Por que meus filhos não me dão amor? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? E esses porquês têm resposta, viu, gente? No passado, né? Tem respostas. Tá bom? Tchau, gente.